Capítulo 725, Pedra do Caos. Tradução, Cyber Revisão, CYS. O corredor do caos estava no centro dos 4 corredores. Era também o menor corredor e o mais estreito dos 4, tendo apenas 150 pés de largura. Este corredor tinha 3 câmaras. As portas dessas câmaras não eram feitas de metal vermelho, mas sim de rochas de aparência extremamente antiga. Estas rochas não tinham gravuras, mas emitiam uma sensação primordial. Lin Ming ficou secretamente assustado. Estas devem ser rochas antigas formadas no início do universo. Eu me pergunto há quantos incontáveis anos elas já existem. Lin Ming murmurou para si mesmo enquanto abria a porta de pedra. Uma sala de 100 pés quadrados apareceu na frente dele. Esta sala inteira estava coberta com uma leve camada de névoa negra. Quando alguém olhava mais fundo, podia-se ver que esse nevoeiro era na verdade um pouco parecido com o nevoeiro negro do abismo do demônio eterno. Também foi formado a partir de uma acumulação de energia incomparavelmente rica. No entanto, a névoa negra desta Câmara do Caos parecia não ter qualquer tipo de energia de origem do atributo elementar. Em vez disso, poderia ser considerado como vazia. No centro do fraco nevoeiro, havia um altar. Este altar era feito de pedra negra e uma pedra de 1 pé quadrado estava embutida bem no centro. Os traços de linhas nessa pedra não pareciam tão delicados e requintados como Lin Ming imaginou. Em vez disso, as linhas pareciam ser muito grosseiras. As texturas eram variadas, alguns eram profundas, outros rasas, e havia até algumas áreas que estavam quebradas. Lin Ming continuou a olhar, mas ele não viu nada de especial nessa pedra. Era evidente que os vestígios de energia de origem deixados no interior haviam ultrapassado o alcance da compreensão de Lin Ming. As lendas dizem que durante a formação do universo, não havia nada além de energia de origem do caos. As linhas na pedra do caos refletiam o processo de evolução da energia de origem do universo à medida que se transformava gradualmente. Esse tipo de energia de origem do caos também era chamado como energia Ongmeng. A entropia primitiva era o caos em si. Depois, essa energia Ongmeng evoluiu, só então se tornando as energias dos elementos do metal, madeira, água, fogo, terra e todas as outras. Assim, a energia Ongmeng foi considerada a fonte de todas as energias. Quanto aos artistas marciais, no final, o que eles cultivavam era energia. Quer se tratasse da transformação corporal, verdadeira essência ou essência demoníaca, todas elas eram apenas diferentes manifestações de energia. Perceber as várias leis e conceitos através da meditação era entender as regras da origem para utilizar estas diferentes energias. Habilidades de combate de nível superior, como campos de força, ataques físicos e até mesmo ataques de alma, eram formas de aplicações diferentes de energia. Se alguém pudesse compreender completamente as regras evolutivas da energia Ongmeng, então eles poderiam se tornar conscientes da própria fonte do grande Dao, tornando-se uma existência dentro do reino dos deuses com uma compreensão mais profunda das leis e conceitos. Lin Ming, essa coisa não é algo que uma pessoa comum possa entender. Sem mencionar que esse santo é apenas um fio de sua alma, mas mesmo que a alma completa desse santo estivesse aqui, ou mesmo se o corpo completo desse santo estivesse aqui, eu ainda acharia isso incompreensível. Mogwai raramente admitia suas próprias fraquezas. Na verdade, como um demônio familiar, sua percepção nunca foi tão boa para início de conversa. No entanto, Lin Ming pareceu não ouvir as palavras de Mogwai. Ele ficou sentado em meditação, contemplando os rastros deixados para trás nessa pedra do caos da formação do universo.
Por um longo tempo, ele ficou sentado lá sem pronunciar uma única palavra. Como assim? Mogwai perguntou antes de imediatamente se calar. Ele não sabia se Lin Ming havia conseguido compreender alguma coisa. Dentro do reino de Lin Ming, as chances de ele compreender a origem das leis dessa pedra do caos estavam próximas de zero. No entanto, milagres acontecem. Lin Ming meditou pelo tempo de uma vara de incenso. Finalmente, ele fechou os olhos e lentamente disse: "Estou familiarizado com essas linhas. Parece que já as vi em algum lugar antes. Milímetro. Isso é impossível. Eu realmente já vi isso, é que eu não consigo me lembrar." Os primeiros pensamentos de Lin Ming foram do abismo do demônio eterno. Dentro do abismo do demônio eterno, ele havia encontrado uma variedade de cenários caóticos e visto muitas coisas. Mas, enquanto pensava sobre isso, nada o fazia se lembrar dessas linhas. Apenas onde ele tinha visto isso antes. Lin Ming, então como você vai escolher? Você vai escolher essa pedra do caos ou o totem céu flamejante? Mogwai perguntou. Eu escolherei o totem céu flamejante. Lin Ming decidiu desistir da pedra do caos. As leis e princípios contidos na pedra do caos eram simplesmente místicos demais para seu impulso. Mesmo que houvesse um sentimento familiar de déjà vu da pedra do caos, não era suficiente para ele perceber qualquer chance de compreendê-lo com sucesso. Se esse era o caso, então era melhor para ele escolher o totem céu flamejante. Com o apoio da semente do deus herege, perceber o totem céu flamejante deve ser muito mais benéfico. Pensando assim, Lin Ming saiu do salão dos corredores. Você escolheu. O ancião de túnica vermelha perguntou: você ainda tem meia hora. Se você ainda não decidiu, pode continuar procurando. Respondendo ao sênior, este júnior já escolheu. Lin Ming fez uma reverência. Essas palavras fizeram o coração de Huo Wenlong apertar. A jovem mulher vestida de vermelho ao lado dele, Huo Yu, também estava tensa. Além de Lin Ming, essas duas pessoas tiveram os melhores resultados no teste. A compreensão de leis de Huo Wenlong foi avaliada no primeiro nível, grau B, e Huo Yu foi avaliada como um primeiro nível, grau C. Huo Wenlong estava mirando o totem céu flamejante. Dos 3 tatins de pedra no corredor celestial, ele era o mais valioso. Quanto a Huo Yu, ela decidiu escolher o totem carmesim divino. Sua preciosidade era apenas inferior ao totem céu flamejante. Não apenas isso, mas o campo de força fundido nele era muito importante para ela. Huo Yu também tinha uma espécie de campo de força, então esse totem carmesim divino seria muito adequado para ela. Enquanto Lin Ming não escolhesse o totem carmesim divino, Huo Wenlong definitivamente também não escolheria. Isso porque, mesmo que o talento de Huo Wenlong fosse maior, ele não tinha um campo de força. Milímetro, qual é a sua escolha? O ancião de túnica vermelha perguntou. Lin Ming respirou fundo. Ele lentamente e claramente disse: o totem céu flamejante. Quando Lin Ming falou, Huo Yu soltou um suspiro de alívio. Quanto a Huo Wenlong, seu corpo endureceu e sua expressão ficou extremamente feia. O totem céu flamejante. Essa escolha acabou colidindo com a de Huo Wenlong. Droga! Huo Wenlong cerrou os dentes. Na verdade, ele já estava esperando por isso. O totem céu flamejante era o mais valioso dos 3 tatins de pedra no corredor celestial. Lin Ming tinha uma grande chance de escolher esse. No entanto, as expectativas eram diferentes da realidade. Com os fatos à sua frente, ele se sentiu um pouco deprimido. Não ser capaz de escolher o totem céu flamejante agora o afetaria muito.
Milímetro. O ancião de túnica vermelha assentiu. Lin Ming fez uma boa escolha. O totem céu flamejante era o mais valioso dos 3 tatins de pedra no corredor celestial, e mesmo quando comparado com os tatins de pedra superiores dentro dos locais de julgamento de fundação do clã da Fênix Ancestral no Reino dos Deuses, não ficava muito para trás. O ancião de túnica vermelha registrou a escolha de Lin Ming em um pergaminho de jade e disse, para a próxima pessoa. Huovenlong, é a sua vez de escolher. Entendido. Huovenlong começou a andar para frente. Embora parecesse calmo na superfície, seu coração doía como se sua própria mãe tivesse morrido. Depois de pouco menos de 1 hora, Huovenlong saiu e disse, eu escolho o totem chama sagrada. O totem chama sagrada era um pouco pior que o totem carmesim divino. No entanto, como Huovenlong não possuía uma habilidade de campo de força, o totem carmesim divino não era adequado para ele, assim ele só poderia fazer essa escolha. Huoyu soltou um leve suspiro de alívio. Ela rapidamente avançou em direção ao corredor celestial como se estivesse com medo de alguém roubar seu totem carmesim divino. Depois do tempo de uma vara de incenso, Huoyu saiu. Senhor, eu escolho o totem carmesim divino. Depois de Huoyu, Huopi e o resto, todos escolheram seus próprios tatins de pedra do corredor terrestre. Quanto aos artistas marciais dos reinos inferiores, a maioria deles tinha que escolher do corredor mortal. Esta era uma decisão problemática para eles. Escolher um totem de pedra apropriado entre mais de 20 escolhas, não era uma questão simples. Muitas pessoas não tiveram a chance de considerar cuidadosamente sua escolha, portanto, algumas escolheram as inadequadas. Bem, todos podem entrar em treinamento agora. Vocês têm 3 dias. 3 dias a partir de agora, não importa o quanto você tenha percebido, você deve parar. Depois disso, naturalmente avaliarei seus resultados. Aqueles que passarem obterão outra chance de se iluminarem. Quanto a todos os outros, eles falharam no julgamento. No julgamento da fundação do nível rei, a derrota não significava que você morreria. Em vez disso, você seria simplesmente eliminado do primeiro estágio, perdendo completamente qualquer chance de avançar para o segundo estágio do julgamento de fundação do nível rei. Após o início do julgamento da fundação, Lin Ming, Huovenlong e Huoyu foram todos para o corredor celestial. Após um momento de silêncio, Huovenlong entrou na câmara de treinamento da chama sagrada sem qualquer palavra, enquanto Lin Ming entrou na câmara de treinamento do céu flamejante. Esses 3 dias seriam a chave para o sucesso ou fracasso. Lin Ming já tinha visto as linhas no totem céu flamejante. Eram como centenas de minúsculas chamas, nenhuma delas igual, mas todas continham vastos e profundos mistérios. Lin Ming olhou com cuidado e descobriu que, quando 2 chamas aleatórias se combinassem, haveria uma mudança. Se 3 chamas se reunissem, haveria outra mudança. 4, 5, 6, quanto mais chamas se reuniam, mais mudanças havia e cada chama também tinha uma mudança diferente. Se várias centenas de chamas se juntassem, então as possibilidades eram infinitas. O patriarca céu flamejante é verdadeiramente digno de um ser chamado como uma das 10 maiores potências do clã da Fênix Ancestral. Eu só tenho 3 dias para olhar esse totem de pedra, mas compreendê-la completamente neste período de tempo é simplesmente impossível. Eu não deveria morder mais do que posso mastigar. Eu vou escolher a menor linha de chamas e tentar compreender as mudanças simples primeiro. Enquanto Lin Ming pensava nisso, ele entrou no estado da intenção marcial etérea, mergulhando completamente em obter iluminação. Nesse estado de fascinação, a pequena chama parecia se transformar em uma lança de fogo.
Quando a lança balançou no ritmo das chamas, a ponta horripilante da lança pareceu lançar ondas após ondas de ataques ofensivos. Inconscientemente, as sutis runas gravadas na semente do deus herege de Lin Ming começaram a mudar, tornando-se cada vez mais nítidas e profundas. Depois de entrar na intenção marcial etérea, Lin Ming não foi capaz de sentir a passagem do tempo. Quando as runas na semente do deus herege pareciam entrar em um novo estágio, a porta de metal da câmara de treinamento de Lin Ming se abriu de repente. Uma voz severa soou: o tempo acabou. Todos devem sair agora. H. Lin Ming foi despertado de seu estado meditativo e a iluminação incompleta também foi interrompida. 3 dias já? Lin Ming ficou surpreso. Ele sentiu como se nem uma hora tivesse passado. Que pena! Teria sido perfeito se ele tivesse mais alguns dias. Quando Lin Ming estava pensando, ele descobriu que as runas na semente do deus herege tinham se transformado em um círculo com um leve fluxo de luz girando em volta dele. Foi claramente uma melhoria em relação a antes. Com esses 3 dias, além de ter observado o testamento da Fênix ancestral, minha compreensão das leis do atributo fogo foi aumentada consideravelmente. Eu me pergunto até que ponto meu conceito de fogo alcançou agora. Lin Ming queria muito encontrar alguém habilidoso no conceito de fogo para competir. Neste momento, uma voz soou mais uma vez. Todos, encontrem-se fora dos corredores. Lin Ming lembrou o que estava acontecendo enquanto caminhava em direção ao salão principal. Lá fora, ele podia ver que muitas pessoas estavam se juntando, expressões de confusão em seus rostos, como se tivessem despertado de uma embriaguez. Todos eles estavam com as sobrancelhas juntas, aparentemente tentando estimar as colheitas que haviam feito. O mesmo ancião de túnica vermelha já estava esperando aqui. Ele disse: vocês têm 10 dias para voltar e digerir as colheitas que fizeram até agora. Depois, vocês se reunirão de volta aqui. Eu continuarei com o teste. Aqueles que não passarem serão eliminados.